Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Cabe a nós agora, o que cabe a nós? Dizer, estamos perdidos, o Mota já fez um acordo e não sei o quê. O Mota não tem mais controle sobre o que está acontecendo. O Mota tinha controle até ontem. Qual era o controle do Mota? Botar ou não o assunto para ser votado. Uma vez que o assunto foi para votação, e a aprovação do regime de urgência é isso, o Mota perde o controle sobre o tema. Então o Alexandre de Moraes, que tinha uma pessoa que ele estava fazendo de refém, perde o controle sobre essa pessoa. E agora está nas mãos do Congresso. Um Congresso que ontem já rejeitou o que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Lula e a imprensa tentaram fazer. Já rejeitou o establishment. Para provar que você é capaz de brigar e pressionar pela única anistia que será possível. A ampla, geral e restrita. E não se desesperem quando vocês virem reportagens como essa daqui. Paulinho da Força descarta a anistia ampla, geral e restrita. Ora, ninguém espera posturas virtuosas do Paulinho da Força. Ele está ali fazendo o papel dele de defender o sistema e de tentar te enganar todo mundo com uma anistia meia boca. Agora, cabe a nós fazer o nosso papel de pressionar na direção contrária. Isso é o jogo sendo jogado. Sim, claro que o Paulinho da Força não começou bem, claro que ele vai... Eu vi a entrevista dele. Tem trecho da entrevista dele aqui pra gente rebater com você, né? Rebater não, com a audiência. Bota aí pra gente, Bruno, o primeiro trecho. Da pacificação, ou seja, a gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, né? Tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar tanto com a esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses nesse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto Salomão? Efetivamente uma... Ele acha que vai conseguir uma solução salomônica. Vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo. Bolsonaro. Sabemos que o PL e grande parte do Centrão querem ver o presidente Jair Bolsonaro anistiado da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O seu texto vai beneficiar ou vai contemplar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar, tentar ver o consenso, né? Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, né? Ou vai agradar, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria, né? A princípio, né, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar
se isso agrada a todos ou não. Vamos tentar construir uma linha, é isso. Uma das características que levaram o senhor a ser o relator desse projeto é que o senhor tem trânsito no Supremo Tribunal Federal. O senhor que já vem conversando e dialogando, inclusive, com ministros do Supremo. Qual é a receptividade que o senhor tem encontrado nessas conversas com os ministros do STF a respeito de uma modulação da pena que foi imposta pelo tribunal? Não, tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles. E também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né? Você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo. Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo, e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade, o Supremo Tribunal Federal tem que ser consultado. A repórter pergunta, você vai consultar o Supremo? Esse é a tal da democracia que as pessoas defendem. Essa é a tal da democracia. Aí não resolve. Então, por isso também vou dialogar com o Supremo Tribunal, sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito com o Supremo. Acho que isso é uma coisa que está mais ou menos pacífica com os nossos pares. O senhor vai procurar o governador? Não, pera. Tá tudo errado. O Supremo, os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são os congressistas. Os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são congressistas. O Congresso representa o povo. O Supremo representa a Constituição. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que a ideia da maioria não prevaleça sobre os direitos da minoria. Essa é a ideia de um Supremo Tribunal Federal. Mas não. Veja o grau de degradação institucional que nós temos. O relator do projeto da anistia fala que tem que consultar o Supremo Tribunal Federal porque eles são os pares. Na verdade, não são pares, estão acima deles. O Tarcísio nesse fim de semana? Também. Qual é o seu objetivo nessa conversa com o governador de São Paulo? É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. Você vai pedir para o governador de São Paulo entrar como também um dos articuladores? Não tem como não haver polarização. Tem como não haver polarização. Eu estou no extremo oposto de um cara que comemora a morte do Charlie Kirk. Mas tem que haver polarização. Se alguém é demoníaco e assassina criança, como é o caso dos abortistas, eu estou no outro polo. E eu não quero uma solução de consenso. Se alguém defende que deve haver um Tribunal Supremo no país que controla o que a população pensa, eu estou do lado oposto, eu estou no extremo oposto. É por isso que me chamam de extremista, extrema-direita. Fiquem à vontade, eu estou neste extremo. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o terror. Eu não negocio com a tirania. Polarização, problema. O governador de São Paulo é um que eu vou procurar, mas vou procurar outros e pedir para que eles nos ajudem aqui, porque todos eles têm influência também nas bancadas, para a gente construir esse texto. O senador Davi Alcolumbre já havia dito que ia preparar um texto alternativo, chamado de light, mais leve. Esse texto até agora não veio a público. O que vocês estão pensando? O texto do senhor seria incorporado a essa proposta do senador Davi Alcolumbre ou seriam propostas distintas? Não, nós estamos conversando. A tendência é fazer um texto único. Como eu disse, a gente já vinha conversando sobre o texto alguns dias atrás, pelo menos há uns 15 dias, e acho então que esse será um texto pacificado entre Câmara e Senado. Os deputados da base governista dizem que é inconstitucional e ameaçam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não é bem essa palavra, mas afirmam que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando uma inconstitucionalidade possível dessa proposta. Como é que o senhor entende e pretende conversar com os deputados da base do governo para que... Não li e não gostei. Vou entrar no Supremo Tribunal Federal porque a proposta é inconstitucional. Peraí, que proposta é inconstitucional? Se a proposta não está escrita, se não tem o texto. Não sei, mas é inconstitucional, eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras assumem que eles no Congresso são palhaços.
que essa proposta de fato tenha efetividade e seja votada? Você sabe que eu tenho, como eu disse, relação com a esquerda, com a direita, então vou conversar com a bancada do PT, do PCdoB, do PDT, que é o partido ao qual eu pertenci há algum tempo atrás, para que a gente possa mostrar a importância dessa pacificação. Acho que no final nós teremos um voto também de toda a bancada da esquerda. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer uma mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro-ministro que o senhor vai procurar, se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Não sei, eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, na antiga, de São Paulo. Então acho que ele é um dos que a gente pode conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa... Ninguém tinha conversado isso antes com o Supremo. Que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu concordo que não é papel do Congresso fazer modulação de pena. As penas estão descritas na lei e os juízes determinam se a pena será ou não cumprida. É papel do Congresso, por outro lado, fazer anistia. Fazer anistia a fatos. É um poder que é permitido e o Brasil já fez dúzias de vezes. Mas reparem, ele vai conversar para ver se o Supremo deixa. Eu tenho que convencer o Supremo de que é necessário. Alguém discutiu a lei, o direito dos poderes? Como, se o Congresso é a casa do povo, por que a voz do Supremo se sobrepõe à vontade do povo se não há problema legal? Repara que em nenhum momento alguém diz, não, isso de fato fere a cláusula X, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Não, eu vou conversar com o Gilmar Mendes, que ele é um cara que conversa muito com o Supremo. Esses caras realmente sequestraram o país. Estão completamente fora de controle. O projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. Deputado, só para a gente não perder hoje aqui agora, falando a respeito do que foi costurado com o presidente Hugo Mota, vai ser um texto consensual entre base e governista, vai ter amplo, geral e restrito, como é que vai ser? Amplo, geral e restrito é impossível. Né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que não. Conversei hoje longamente com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e ele falou, não foi discutido o mérito da questão, foi discutida a questão da urgência. Esse acordo que ele diz superado não existe. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. Então, não é isso, é o oposto. Não é que o assunto da anistia ampla, geral e restrita foi superado. O assunto da anistia é o único possível, é a ampla, geral e restrita. Porque se não for ampla, geral e restrita, não terá os votos do PL. Se não tiver votos do PL, não tem anistia. Vamos ter que fazer uma coisa pelo meio. Né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. E o PL já está convicto, já está conformado de que não dá para anistiar todo mundo? Não sei, né? Isso aí só você vai acompanhar. Não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos no meio termo, não era aquele texto do Sóstenes, e esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado, tanto é que o PT acabou ficando contra, ali o pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora, cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí, é o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Então não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que vai ser? Você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de anistia. Como vai ser a condução do trabalho do senhor? Eu vou procurar alguns governadores nesse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias. E a partir de segunda, a reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando com a ideia. O cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei, o quê? Você acabou de falar anistia 50 vezes. Se não for, votar na outra semana. Se a ideia é de que não há possibilidade de anistia ampla, geral e restrita, eu devo deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada.
Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil e não ficarão satisfeitos com uma anistia meia-boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país dera aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, mas não bastou? Ontem era o Mota ia votar a anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. Existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ai meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF, a gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os 3 poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos.
Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.